Neste vídeo eu gostaria de pensar com você sobre o exemplo da justificação de Raabe, a meretriz, que vivia em Jericó. Para fazer isto, eu vou ler Tiago, capítulo 2, versículo 25. Ali menciona o exemplo da justificação de uma prostituta. Raabe era uma mulher. Ela não era uma mulher honrada. Nada havia de valoroso em suas obras. Portanto, vemos que a justificação não é uma questão de boas obras, mas de obras de fé. O que está em questão são as obras de fé, não as obras de moralidade. Na salvação existe muito engano. Muitas pessoas pensam que a salvação é pelas obras. Então, vamos ler os versículos ali. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Este é o versículo. Que tipo de boa obra é essa? Os israelitas estavam atravessando o rio Jordão para atacar Jericó. Se Raabe tivesse sido ao menos um pouco patriota, teria entregue os 2 espias. Todavia, quando o rei de Jericó enviou homens para procurá-los, Raabe os escondeu no eirado. Mais tarde ela os deixou fugir. Tiago nos diz que a obra dessa mulher a justificou. Que obra ela praticou? Sua obra foi mentir. Você já pensou nisto? Os homens, obviamente, estavam ali, mas ela disse que não estavam. Mentir é uma boa obra? Todo cristão sabe que mentir não é bom. Contudo, Raabe foi justificada por sua obra de mentir. Se alguns dizem que isso é justificação por obras, é algo que dizem por si mesmos. Não é o que Tiago está dizendo. Eles estão simplesmente dizendo, em nome de Tiago, o que querem dizer. Mas o que o próprio Tiago diz? Ele diz que quando Raabe deixou fugir os 2 homens que espionavam Jericó, isso foi imputado a ela para a justiça. O que Tiago quer dizer com isso? Quando os israelitas saíram do Egito e foram para o deserto, eles não puderam estabelecer-se em lugar algum, mas tiveram de vagar por 40 anos. Que há de bom em tal nação? Vamos olhar com os olhos de Raabe. Pelo menos havia uma muralha ao redor da Jericó de Raabe. Tudo o que os israelitas tinham era areia debaixo dos seus pés. Ao menos havia casa em Jericó. Tudo o que os israelitas tinham eram tendas. Até mesmo o Deus deles tinham de habitar em uma tenda, o Deus dos israelitas. O que havia de tão especial com esta nação? Raabe podia pensar, ou você pensando com Raabe, para ela agir desta maneira. Entretanto, quando os 2 espias vieram e contaram a Raabe como Deus havia cuidado deles, realizando milagres por eles, e havia prometido que Jericó e até mesmo todas as terras de Canaã seriam entregues a eles, as suas palavras fizeram com que Raabe cresce. Ela pôs seu próprio futuro, sua vida e mesmo toda sua família sobre o custódio deles. Ela até mesmo estava disposta a fazer algo contra seu próprio país. Deus não diz que isto foi uma boa obra. Ele diz que essa obra foi a expressão da sua fé. Se os muros de Jericó tivessem sido feitos de palha ou de pena de galinha, poderíamos achar que os muros poderiam de fato cair. Mas as muralhas de Jericó eram tão altas como o céu.
Seus portões eram fortificados com barras de bronze. Que poderia, como poderia ser tomada facilmente? Como Raabe pôde ter se confiado aos dois espias? Isto foi uma obra proveniente da fé. E Deus diz que o que justifica uma pessoa é esse tipo de obra. Não é uma questão de bem ou mal. Não se trata de ter ou não boas obras. A carne é absolutamente inútil diante de Deus. Ela não tem lugar. Toda obra em Adão, seja boa ou má, é rejeitada por Deus. Se um homem disser aos outros que somente as boas obras salvam, essa pessoa não sabe o que é a carne. Portanto, não é uma questão de obras. Boas obras não podem justificar, tampouco as más obras podem. Portanto, Tiago capítulo 2 fala sobre a obra da fé. Nada além disso. Raabe estava ali arriscando sua vida. Se os homens enviados pelo rei de Jericó tivessem encontrado os espias em sua casa, ela imediatamente teria perdido a vida. Mas a sua esperança era ser salva por intermédio dos espias de Israel. Ela entregou a própria vida e futuro nas mãos deles e até da sua própria família. Portanto, a questão não é boas obras ou más obras, mas o ter fé ou não ter fé. E nós vimos isto em Raabe. Em Raabe vemos obras de fé. É a fé que justifica. Apesar de Tiago dizer que Raabe foi justificada por obras, suas obras foram nada mais que uma manifestação da sua fé. Finalmente, o versículo 26 deste capítulo de Tiago diz: porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos examinar este versículo crucial neste capítulo de Tiago 2. Nosso espírito habita dentro do nosso corpo. Portanto, podemos dizer que nosso espírito é o espírito do nosso corpo. Há um tipo de obra que requer fé e que deve estar unido à fé. Há um tipo de obra que provém da fé e que resulta da fé. Se a fé for sem obras, ela é morta, da mesma forma que um corpo sem espírito é morto. Portanto, somos salvos por meio da fé. Somos justificados por meio da fé. E também recebemos vida eterna por meio da fé. Embora haja muitas diferentes maneiras de expressar a fé, a fonte ainda é a fé. Alguns expressam-na abandonando sua profissão. Outros expressam-na por não seguir os passos de seus pais. Ainda outros expressam-na por não acompanhar o marido em certas coisas ou por abandonar sua posição. Existem todos os tipos de expressões da fé. A questão não é de boas ou más obras, mas da fé, de fé. O que Tiago está dizendo é que, quando a oportunidade surge, nossa fé deve ser expressa. Portanto, não podemos dizer que a salvação é proveniente de obras. Hebreus capítulo 6, versículo 1, menciona os princípios elementares da doutrina de Cristo. O fundamento da doutrina de Cristo é o arrependimento de obras mortas. O que é o arrependimento de obras mortas? Você pode estar perguntando. É o arrependimento do que fizemos quando estávamos mortos. Estávamos em Adão. Na Bíblia existem duas coisas das quais devemos nos arrepender. Uma é o pecado, a outra são as obras mortas. Tudo que é moralmente errado é pecado e transgressão. Se um homem crê no Senhor, ele deve realmente se arrepender e lidar com esses pecados. Além do mais, devemos também odiar e nos arrepender do que fizemos como pessoas mortas. Mas a pergunta ainda está: que são essas obras mortas?
são todas as obras que fomos capazes de fazer por nós mesmos, antes de sermos salvos, antes de nos tornarmos filhos de Deus, antes de recebermos a nova vida e, sem dúvida, antes de nos tornarmos uma nova raça, nova pessoas em Cristo, pessoas associadas ao novo homem, Cristo. As pessoas veem seus pecados e transgressões pelo que elas são, mas não veem as coisas que consideram morais e nobres como algo que se deve arrepender. Deus diz que são obras mortas. Elas foram realizadas quando estávamos mortos. Devemos arrepender-nos de todas essas obras, não dependendo delas para a salvação. Até boas obras são consideradas por Deus como obras mortas, pois as fizemos na condição do primeiro Adão. Ao sermos salvos, existem dois grandes arrependimentos. Um é o arrependimento por todas as coisas que não deveríamos ter feitas. Todavia, quando a pessoa entende o Evangelho e vê a obra completa da cruz do Filho de Deus, ela se arrepende por outras coisas também, que são todas as boas obras que realizou anteriormente. Parece estranho isto, pode soar estranho aos ouvidos de muitas pessoas. Antes dávamos o melhor de nós para fazer o bem, como se Deus fosse salvar-nos somente se ficasse bastante impressionado pelas nossas boas obras, não sabendo que nós estamos ofendendo a Deus, pois desmerecemos a obra de Cristo, a grande obra, a única boa obra que foi realizada para a nossa salvação. Hoje, entretanto, tornamo-nos cristãos, somos salvos já. Devemos arrepender-nos não somente dos nossos pecados, como também das nossas obras mortas. Por conseguinte, as obras mortas não podem ajudar-nos a ser salvos. Você pode dizer que alguém deveria crer no Senhor Jesus, mas também deveria ter boas obras. Mas Deus vê você como um trapo rasgado. A justiça que Deus nos concede, que vem dele, excede em muito a justiça da lei. Portanto, se queremos achegar-nos a Deus, não somente não devemos trazer nossos pecados conosco, como também não devemos trazer as nossas obras. Se desejamos falar sobre obras, então, antes que possam ser aceitáveis, nossas obras devem ser tão perfeitas como são as obras de Cristo perante Deus. E eu pergunto, aonde está esta pessoa? Será que ela é você? Porque eu não conheci alguém ainda que apresente a Deus uma boa obra no assunto da sua salvação, ou qualquer outro assunto que se iguale às obras de Cristo. Meu amigo, você deve ver que a salvação não vem de você mesmo. Deve perceber de coração que tudo é proveniente do Senhor Jesus. A fé não é uma virtude. A fé é simplesmente receber. A fé não é uma virtude. A fé é apenas permitir que o Senhor nos salve. É como uma pessoa que cai no mar. Quando alguém chega para salvá-la, atirando-lhe uma rede, ela não tem de fazer nada. Desde que não pule fora da rede, estará bem. Tudo foi feito pelo Senhor Jesus lá sobre a cruz. Digo novamente, nunca entenda mal Tiago capítulo 2. Obra em Tiago capítulo 2 não é uma questão de ser bom ou mal, mas de ter fé ou não. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site
www.palavrasdoevangelho.com.